Fala pessoal, mais um vídeo no canal. Estamos falando de um assunto de suma importância. Se você está chegando agora e não viu a parte um, vá para a parte um, depois você volte para cá, porque vai ser benção. Olha, eu tenho recebido um feedback de muitos amados de Deus espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Os vídeos têm edificado a fé de muitos. Eu quero, assim, bem dizer o nome do Senhor, porque somos apenas instrumento da propagação do Evangelho do Senhor à luz das Escrituras e debaixo da revelação na área de guerra espiritual. Se você não me conhece, eu sou Miqueias Oliveira e este é o meu canal. Falamos aqui, abordamos assuntos na área de batalha, de guerra espiritual, à luz da Bíblia, sempre com um enfoque: fazer com que você cresça na capacitação, na graça e no conhecimento do Senhor, ok? Você que está chegando aí, dê um joinha, isso aí é regra, alright? Dê um joinha, dê um like, comente de onde você faça perguntas, a nossa equipe vai, como nos demais vídeos, vai interagir com vocês, ok? Você que ainda não se inscreveu, já aparece aqui na tela, no visor. Se inscreva, ative o sininho e já dê um like, comente. Você que está conosco agora, compartilhe com o maior número de pessoas. Nós precisamos fazer o engajamento deste vídeo. E qual é o engajamento? Dar o like, curtir, compartilhar, mencionar, falar aí no chat, porque isso gera relevância e o canal, a plataforma do YouTube entende que esse vídeo pode chegar a mais pessoas. É o chamado algoritmos. Na medida que a gente vai trabalhando, falando, ministrando, escrevendo, compartilhando, isso ranqueia e a gente faz subir o vídeo e chegar ao maior número de pessoas, ok? Sejam muito bem-vindos. Essa é a parte 2, né? Vencendo demônios e destruindo fortalezas. Eu falava no vídeo anterior e muita gente mandou mensagem, né? O que é estar em Cristo e o que é ser nova criatura. Muita gente usa isso como um jargão, um bordão. Mas entre teoria e prática há um hiato, há uma distância enorme. É claro que o evangelho precisa ser praticado e por isso teoria e prática precisam andarem juntos. Mas muitos querem apenas falar, emitir e não vivenciar. Por isso que é muito importante as escrituras sagradas nos orientar na força de Elohim, na força do Deus Todo-Poderoso, para não sermos cooptados pelas trevas e de forma pacífica vivenciarmos uma guerra espiritual aonde o inimigo está tripudiando, aonde o império das trevas está prevalecendo. O texto base que nós estamos trabalhando na parte 1 e agora na parte 2 deste vídeo é a passagem que um pai desesperado prostra-se diante de Jesus e traz o seu filho, conhecido naqueles dias como um jovem lunático. Alguém que era fora da casa, alguém que tinha crises alucinógenas. Hoje seria atestado como alguém que sofresse de esquizo ou esquizofrenia em plena e ter surtos psicóticos, enfim. Os discípulos não conseguiram expulsar. E aqui nós entramos nessa temática trabalhando isto, esse entendimento. Jesus então vai repreender a fé dos discípulos, porque é uma fé medíocre, é uma fé, melhor dizendo, pequena, e para enfrentamento de certos espíritos, hostes espirituais, Jesus denomina, é uma casta. O que é uma casta? Uma espécie, é uma ala, é um segmento que só sai com jejum e oração. E qual é o combustível que aumenta a nossa fé na guerra? Uma vida com Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é uma vida com Deus. A oração, o jejum, a adoração, elas vivificam o nosso espírito e nos dá imunidade e autoridade para repreender espíritos geracionais, territoriais, sejam eles quais forem, e suas devidas patentes do império das trevas. Então, fique conosco,
porque Deus vai trabalhar e tendo a certeza que a obra que ele começou na sua vida, ele vai completar. Tá chegando aqui o endereço da minha rede social no Instagram. Você que não nos segue no Instagram, aparece agora, @PRMiqueiasOliveira. E lá você pode clicar na bio do Instagram, depois de me seguir, e na loja virtual, e você vai acessar esse livro, que é um sucesso. Já são mais de 30 mil cópias vendidas no Brasil e no exterior. E você comprando na nossa loja virtual, você tem desconto. Por quê? Se você for ver quanto custa no Amazon, na Saraiva, está um pouco acima. Na nossa loja, você terá um desconto e vai comprar esse livro, que é um manual de batalha espiritual. Alright? Ok? Tem um livro da minha esposa, Se Levante, um livro para mulheres. E no final aqui no QR Code, você vai clicar e vai para o YouTube com a música que a Késia canta, Se Levante, gravado pela gravadora Central Gospel. Redundância, gravado pela gravadora. Glória a Deus. E foi lançado pela gravadora Central Gospel. Amém? Music, ok, recapitulando, Central Gospel Music. Alright, glória a Deus. E por que é que aquele espírito atua naquele jovem lunático? Não saiu com os discípulos. Fé pequena. E qual a diferença no enfrentamento com o mundo espiritual das trevas entre fé pequena, fé natural, fé de um modo geral? É pelas patentes com quem lutamos. Existem alguns demônios que eles criam raízes. E se não há entendimento de quem está por perto, tenta prevalecer. São obstinados. Eles tentam de todas as formas criar obstáculos para que não saiam da jurisdição de um corpo, de uma mente. Mas o Senhor Deus quer quebrar e destruir todos esses obstáculos que persistem na sua vida. Seja quais forem. Deus quer libertar você de todas as artimanhas do diabo. Mesmo as que você achava que nunca se libertará. Mesmo aquelas áreas que você acha que é assim mesmo. O sistema humano fala de karma, fala de tantas coisas, de sina. Deus não tem esse tipo de fala. Deus tem propósito. E Deus tem plano. Deus tem um plano para libertação. Deus tem uma saída de todas essas artimanhas, destas ciladas. É por isso que eu quero te convidar a ler comigo 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Olha o que diz a palavra. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Salvação aqui está falando de livramento favorável. Esse é o tempo favorável. O tempo favorável é o tempo dessa guerra, dessa crise, dessa batalha. Qual foi o tempo favorável para o jovem lunático e o pai dele? Vendo o filho conviver com aquela crise que aparentemente era um jovem lunático, que via estrelas, sol, lua, via fantasmas, via tanta coisa, e quando se deparam com Jesus, vivem o tempo favorável. Porque o tempo favorável é o tempo da manifestação do milagre, da libertação, seja qual for o nível do enraizamento, seja qual for a ligação geracional, seja qual for o nível de identificação de casta, de espécie que atua em determinadas áreas e segmentos na vida do homem. Jesus tem que bater em retirada.
É por isso que Jesus fala para os discípulos, não fala para o pai, muito menos para o jovem. Fala para os discípulos, esta casta, apontando, essa espécie, sai com jejum e oração. Existem diferentes tipos de demônios, você sabia disso? É. E é preciso, com alguns níveis de demônios, como esta, que Jesus discerne e declara, que você precisa de um tempo de preparação, ou seja, uma vida com Deus. Uma vida de Gálatas 5,16, andar e viver no Espírito. Olha o que diz o contexto. Vamos voltar. Mateus 17, versos 18 ao 21. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Procurei ler numa tradução para você entender essa espécie, esse nicho, essa casta, este segmento. Há uma série de razões pelas quais o espírito maligno quer persistir na vida do homem. Há uma série de fatores, mas a base central, pecado, quebra de princípio de santidade, iniquidade. É preciso checar a base, a origem, as raízes, para poder então cortá-las. E isso é o que Jesus está falando com a possessão maligna que atuava durante muitos e muitos anos na vida daquele jovem. Jesus então mostra que tipo de armamento podemos então ir na raiz, ainda que ela seja profunda, ainda que ela esteja fincada no âmago do ser, da história, das catástrofes, das demandas que tenham passado, ou seja, aquela pessoa fruto de qualquer situação de desgraça e veio a existir, o jejum e a oração em prontidão joga por terra e tira toda essa espécie, essa casta, toda essa hegemonia de governo das trevas. Então é preciso checar para cortar, para então poder declarar: saia, e sairá pelo poder do nome de Jesus. A chave que Jesus nos dá nesta operação de situações mal resolvidas, e aí a sua mente já está ligando a pessoas ou até mesmo a sua própria vida. Áreas que você luta, quem sabe você está lidando com uma casta, com uma espécie de manifestação, sim. Comece então a fazer algo que vai ser benéfico em todas as áreas, em especial para a sua vida espiritual, para vivificar o espírito que habita em você. Oração e jejum é a chave. Você pode anotar aí, você pode escrever agora aí no chat. Oração e jejum são chaves operacionais para destravar e derrubar fortalezas. Jejum são a maneira de quebrar o poder desse demônio e expulsá-lo. Não há outra solução. Quando Jesus está declarando, não há outro caminho. Jejum e oração. É por isso que em Atos 19, verso 13, 14, 15, os filhos do sacerdote Seva, presidente, o príncipe da sinagoga em Éfeso, eles foram achincalhados pela possessão demoníaca que habitava no homem naquela casa. Porque eles usaram uma terminologia que Paulo usava. Sai no nome de Jesus, ou conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles disseram isso. Ou seja, não é uma retórica, é vida prática no Espírito. Vida prática no Espírito requer o quê? O que Jesus está ensinando aos discípulos. Porque o efeito surpresa na vida dos discípulos fizeram eles questionar se eles caminham com Jesus,
Se eles estão com Jesus, por que aquele demônio não saiu? Aí Jesus diz, a fé é pequena. Porque se a fé quer ser aumentada, essa é a chave, jejum e oração. Você compreende o que eu estou te falando aqui? Então, esse é o momento, 2 Coríntios 6:2. O fator é agora para romper. E aí, veja que muita gente está presa a um espírito, ou espíritos que atuam no campo da mente. Quer ver uma? Espírito religioso. É um dos demônios mais persistentes que domina a mente de uma pessoa e não a deixa viver mudança para crescimento. Quer ver outro espírito de enraizamento? Luxúria. É um espírito com raízes fortes que atacam a carne, a matéria, o prazer. Quanto mais a pessoa leva um estilo de vida na área da homossexualidade, no lesbianismo, no adultério, na masturbação, mais ela sente desejo e vontade e vive submersa. E aí é com muito jejum e oração e muita vontade em Deus, desejo, decisão para erradicar e desarraigar o que está obstinadamente fincado na carne. É por isso que os demônios não querem que nós jejuemos. É por isso que o império das trevas não quer que a gente jejue. Porque uma vida com jejum e oração específicas na área da libertação acaba com um ciclo de demônios persistentes, a casta, a espécie. Espírito do vício, que operam de maneira semelhante, drogas, álcool, gula, distúrbios alimentares, vícios de alimento, toda sorte de compulsão, que vai tentar, de certa forma, no ápice, trazer um êxtase para a alma aflita. Satanás se utiliza disso para prender a pessoa e torná-la cativa nesse ciclo vicioso de atitudes e precipitações e suas devidas consequências. Amargura são enraizamentos que vão dando forças a castas, a espécies de demônios, né, que persistem em não sair. Amargura é muitas vezes o resultado de rejeição e mágoa. Pessoas que ficam amarguradas, revoltadas, partem para agressão física, não conseguem perdoar, liberar perdão. Pessoas que se ofendem por nada ou vivem uma vida sempre na defesa e esperando que vai ser atacado. São níveis de amargura que atraem um nível de poder do mal. Raiva exacerbada. São tudo sentimentos ou ações da carne que alimentam a carne. E tudo aquilo que alimenta a carne faz com que o espírito não tenha ação, a autoridade, melhor dizendo, a porta, a oportunidade de entrar e trazer o fruto do espírito. Uma vez ausentando-se o fruto do espírito, logo aquele comportamento dá legalidade para demônios entrar e não quererem sair. Porque é o campo da fé, é o campo da decisão. Pobreza, falta de dinheiro, dívidas financeiras exacerbadas, enfrentando os Golias dos mais diversos da história da vida. Porque não rompo se dizime e oferto, mas tem um nível de compulsão, não tem a administração, então acha que é uma varinha de condão, então acha que Deus tem que se responsabilizar e interpreta na sua religiosidade o fazer prova de mim. Então entenda da forma que eu estou ministrando, vai te fazer bem. Você quer vencer esses demônios? Você quer derrubar essas fortalezas que não caem por nada? Você pode ter o tempo que for. Aprenda e não te esqueça. Você precisa rever seu conceito de vida cristã e aprender a ressignificar e viver uma vida em Cristo. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você que acabou de chegar, não me conhece, eu sou Miqueias Oliveira. Aqui é o canal onde nós falamos sobre batalha espiritual e você pode se inscrever agora. Se inscreva, ative o sininho, dê um like e já comente. Vamos ranquear esse vídeo, ok? Vamos fazer chegar esse vídeo ao maior número de pessoas que pudermos. Isso, estamos falando parte 1 e parte 2, vencendo demônios e
derrubando fortalezas, destruindo fortalezas do império das trevas, enraizamento nas áreas cruciais das nossas vidas que precisam serem varridas do nosso território, que precisam ser desarraigadas, extirpadas, erradicadas, expurgadas da nossa vida, porque a vontade de Deus é que vivamos bem e prossigamos na dimensão de crescer e viver em novidade de vida. É assim que Davi conquistou a guerra contra Golias. A guerra só durou 40 dias porque aquele que tinha autoridade e vida para manietar o gigante e torná-lo em nada estava no campo servindo ao seu pai. Veja que durante 40 dias a voz de Golias afugenta e vai acuando Israel na pessoa do rei, e todas os frontes, as companhias de batalhas vão voltando para o arraial do acampamento, vão voltando para a base, quando a ordem é avançar para conquistar territórios inalcançáveis, quando a ordem é ficar no lugar que Deus lhe plantou para defender o seu campo, a sua herança, porque a palavra de Deus em Cristo é o penhor, é o selo desta herança. Escute-me, por favor. 1 Samuel capítulo 17, eu quero pedir a você que depois você leia e entenda isso. O inimigo quer que você volte, que você pelo menos estacione no tempo e no espaço. A ordem de Deus é que nós avancemos, mas avancemos dentro de um propósito. Então estamos lidando com espíritos operacionais das trevas. Estamos lidando com tempos de escassez e inversões de valores. Estamos lidando com um nível de entorpecimento da fé. E a fala, as narrativas, a guerra de palavras no mundo que estamos parecem dominar a mente das pessoas e torná-las então fracas, torná-las então opacas, sem vida, mutilarem elas de uma forma que elas estejam aceitando pacificamente todas as inversões do mundo pós-moderno. Sejamos como Davi, que vai na força do Senhor e olha para o Golias dizendo: não tem aliança que eu tenho. Quem é este incircunciso? Ele está dizendo no reino do Espírito: eu tenho aliança. Eu tenho armas espirituais que ele não tem. E eu vou derrubá-lo com as armas espirituais. Ou seja, não era só um demônio que usava o Golias. Era fortaleza. Porque fortaleza fala de tempo. 40 dias. Então o que leva tempo é uma fortaleza. E como destruir fortaleza? Discernindo. Foi o que Jesus usou. Foi o que Jesus entendeu e mapeou e disse para os discípulos. A questão do jovem lunático. Jejum e oração. Discernimento, que vai te dar chaves operacionais para destravar situações que aparentemente ao longo do tempo elas não mudam ou não mudaram. A partir de hoje, por meio desta palavra, você alcance em Deus paz e que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, entre de maneira poderosa e desate o teu espírito para que você pegue esta palavra, a palavra da verdade, e vá na força do Senhor e na força do seu poder. E este gigante cairá, e o nome do Senhor te fará triunfar, e a glória e a excelência do poder será dele, para que todos saibam que aquele que anda com Jesus, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as velhas coisas são passadas. Eu sou Miqueias Oliveira, esse é o meu canal, te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe, receba um shalom.